dia aos colegas que estão assistindo. Eu vou agora pela manhã, então, conversar um pouquinho com você sobre um tema que para mim é muito caro, muito legal, que é essa questão de gestão de relacionamento. Bom, eu já tenho vários anos na área de supply, dentro do Grupo Fleury há mais de 10 anos à frente da área de supply, hoje também com a área de integrações, mas o tema gestão do relacionamento e o SRM é um tema que me chama bastante atenção. Eu vou, ao longo aí da apresentação e dessa conversa com todos vocês, falar um pouquinho do PERC, né, que é um programa de excelência no relacionamento com a cadeia de fornecedores que a gente criou há 10 anos atrás, justamente para ocupar esse espaço e fazer essa gestão. E ao longo dessa conversa, eu falo então um pouquinho aí como isso trabalha na capacitação dos fornecedores e como que a gente trouxe a questão de inovação para dentro. Mas como eu comentei com vocês, a gestão de relacionamento, eu acho que ela começa com uma figura que para mim ela é emblemática e bastante simples. A gente costuma falar da cadeia de fornecedores ou a corrente com seus vários elos, mas para mim a questão é, estamos todos no mesmo barco. Muitas vezes a gente enfrenta problemas na cadeia de suprimentos ou a gente olha e diz assim, não, isso é um problema do fornecedor, ou o fornecedor diz, meu cliente não me entende. Na verdade, estamos todos, né, na mesma embarcação e a gente precisa trabalhar junto. Então, a gestão de relacionamento e essa construção, ela precisa justamente trazer essa visão de que todos trabalham pelo mesmo objetivo, todos têm o mesmo propósito. Então, essa é a primeira grande questão que a gente, quando fala de gestão de relacionamento, é construir essa visão de unidade, de um mesmo objetivo. A minha ida, digamos assim, ou minha atenção a essa questão da gestão de relacionamento, né, o SRM e a gestão do PERC, ela, então, volta lá no ano de 2000 e alguma coisa, também não vou dar esse spoiler para não dizer a idade, mas ela começa quando a gente começa a ver essa questão na área de saúde. Então, né, o Grupo Fleury é uma empresa da área de saúde, onde a primeira questão que diz assim, na área da saúde, tudo é crítico, tudo é urgente. Bom, a primeira questão é que se tudo é crítico, tudo é urgente, como que você prioriza isso? Como que você dá atenção a todos os itens? Eu estou falando, né, numa área, no nosso caso, a gente tem mais de 20 mil SKUs cadastrados, a gente tem 250 unidades espalhadas pelo Brasil e a gente tem uma carteira de fornecedores na casa de 4 mil fornecedores ativos, né? Então, se tudo é crítico, tudo é importante, como que você faz essa priorização? Então, a primeira questão, quando a gente começou a ver essa questão do relacionamento, é entender essa questão da urgência e criticidade. Naquele ano, também, nós estávamos com a questão de abertura, né? No ano de 2009, a gente fez a abertura do capital, o IPO da empresa, e ela precisava se preparar justamente para um crescimento rápido e para essa questão também de governança, né? Dessa questão de como era tratado ou como se relacionar com a cadeia de fornecedores. Durante aquele ano, né, outro tema que trouxe assim, a importância dessa gestão de relacionamento foram vários incidentes que houve na cadeia de fornecimento, principalmente da área da saúde, né? Então, lembrem, a gente vinha saindo ali também de uma crise de 2008, né, umas importações com certa dificuldade, né, o mercado bastante instável, e a gente presenciou rupturas no ano de 2009, inclusive com o incêndio de um grande distribuidor da área de saúde aqui em São Paulo, o que deixou praticamente toda a cadeia desabastecida e toda a cadeia fragilizada. Então, quando a gente começa a olhar essas questões, ele te leva justamente a pensar como que eu vou trabalhar e como que eu vou entender essa minha cadeia de fornecimento.
Então, ele passa daí também por uma questão de você entender, sanitizar ou fazer a manutenção dessa cadeia, né, seja de itens, seja de fornecedores, e fazer um programa de aproximação, que foi o que a gente começou a fazer e o que nos possibilitou, né, ao longo desse período, uma abrangência quase nacional, né? Então, nós estamos aí distribuídos em 9 estados, né, contando o Distrito Federal. Como eu comentei com vocês, nós temos algo em torno de 20 mil SKUs, nós temos 15 marcas que a gente opera dentro do Brasil, né? Nós somos uma empresa nacional e atuamos, né, nacionalmente, e 250 unidades espalhadas, e também nós operamos, né, a área de diagnóstico dentro de aproximadamente 25 hospitais aí também dentro do Brasil. Então, quando a gente vê essa abrangência, vê essa complexidade, você precisa, de fato, ter um programa de relacionamento e algo que te auxilie justamente a entender a criticidade. Indo nessa linha, né, eu brinco que, naquele momento, de fato, veio algo que a gente teve a descoberta do risco versus o impacto, né? Porque todo mundo falava, como eu comentei, tudo é urgente, tudo é importante, tudo é crítico. Bom, se isso acontece, eu volto a dizer, como que você gerencia? O que nós começamos naquele ano a entender e a detalhar foram duas coisas. O impacto, né? E principalmente impacto de produto e impacto da cadeia de fornecimento, do supply, do fornecedor. E isso ele abre, né, essa questão de impacto nesses dois estudos, né? O estudo de como você se relaciona com a cadeia de fornecimento e como que você, entre aspas, se relaciona com o item. O que eu quero comentar aqui nessa questão, né? Então, aqui é uma matriz básica do Krolik, né, onde nós vamos ter sempre os quadrantes, e aí a gente posiciona, mas eu acho que a questão do impacto ele é importante cada um de nós avaliarmos da nossa cadeia, né? O risco ele é inerente, ele vai existir, sempre há risco. A gente mitiga riscos, a gente não consegue eliminar. E o impacto a gente entende. E no momento em que você entende o risco e o impacto, você cria políticas e processos para mitigar a sua exposição. Então, vamos lá numa questão de impacto que a gente brincava, né? Eu brinco que dos principais impactos, que eu aprendi o que é impacto, foi, certa vez, já há muitos anos, por exemplo, que faltou material de higiene pessoal. Papel toalha, papel para o banheiro. Isso para 100% de uma operação que nem a nossa. Você não consegue operar sem ter esse item. Quando você olha isso, você pode dizer, o risco é baixo. Tem muitos fornecedores no mercado desse tipo de material. Mas se você não entender qual o impacto daquela falta e você criar justamente essas políticas, você pode impactar de forma importante a sua operação. Então, nós entendemos também, dentro dessa questão de impacto, algumas diretrizes, né? O impacto na receita da empresa, ou seja, quais os itens que impactariam numa possível perda de receita, né, maior ou menor, e aí você cria justamente essas estratégias e você faz o programa que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, e você também entende a questão do impacto, né, da tua cadeia como um todo. Então, é uma questão importante, quando a gente vai falar de relacionamento, você entender, né? Não existe um modelo de copiar e colar simples, você sempre vai entender o conceito e levar à sua realidade, né? Então, essa questão risco e impacto é importante. E aí, o outro item que eu falo do impacto, nós começamos também a olhar o seguinte, o impacto ao cliente. Então, aquele item que entra em contato com o cliente, né, com o nosso paciente, ele tem um risco maior,
né, aí o impacto passa a ser risco à saúde do nosso cliente. Então, agulhas, por exemplo, produtos que a gente faz a injeção, né, dentro do paciente, ou próprias vacinas, né, isso tem a questão de impacto e de um risco. E nós também avaliamos em determinados momentos, e tem hoje dentro do nosso programa, a questão de impacto ambiental. E nós estamos cada vez mais, né, trabalhando dentro da cadeia de supply a questão do ASG, ou ESG em inglês, né, olhando toda essa questão, então, ambiental, social, do ASG. Né? Então, é importante nesses programas a gente ter essa visão ampliada, essa visão do todo. O processo, né, de avaliação, então, que nós começamos, ele basicamente está pautado em 3 níveis, os fornecedores nossos. Primeiro, a gente faz um processo de homologação desses fornecedores, né? E esse é um item legal que eu vou falar lá da inovação, que a gente fez um pitch day, e que essa questão da homologação, hoje, ela é automática, né? Nós temos um sistema que a gente tem em tempo real a condição de cada fornecedor. Então, a gente consegue tirar todas as negativas, ver a questão de risco daquele fornecedor. Então, hoje, a nossa base, a gente tem possibilidade de ter ela homologada diariamente, sabendo o risco dos fornecedores, e a gente classifica os fornecedores em 3 níveis, né? O vermelho, o amarelo e o verde. Então, isso no processo de homologação. A segunda etapa, a gente justamente avalia esses fornecedores através de formulários, e aí entra aqui também o conhecimento muito importante do comprador. Ele precisa entender a categoria, saber do produto, para poder fazer essa avaliação correta do grau de criticidade do fornecedor ou daquela cadeia. E aí a gente avalia justamente se o fornecedor ele é de baixo impacto e risco ou de alto. No passado, a gente teve, né, os modelos baixo, moderado e alto, mas ao longo do tempo a gente viu que é efetivo, no nosso caso, avaliar baixo e elevado. Os elevados, né, os fornecedores, então, que têm um risco e um impacto elevado, eles têm uma avaliação periódica. A cada 6 meses, a gente avalia e municia esses fornecedores de uma avaliação. Então, nós temos vários processos de avaliação de fornecedores de serviço, dos fornecedores de insumos, e a gente fornece isso para os fornecedores. Indo além, né, e é justamente quando a gente fortaleceu e criou o SRM, que se chama PERC aqui no Grupo Fleury, a gente foi para os fornecedores estratégicos. Vamos pensar o seguinte, um fornecedor estratégico para nós não é obrigatoriamente os fornecedores da curva A, não. Eles eventualmente podem ser da curva A, mas nós já tivemos e temos hoje dentro dos estratégicos fornecedor da curva D, não é nem da C, está lá na ponta. Por quê? É um super especialista. Aquela empresa é basicamente a única no Brasil que tem aquela competência, e é uma empresa, vamos dizer, pequena. Então, a gente precisa ter essa capacidade de avaliar esses impactos e riscos, né? A gente, então, identificou lá uma empresa pequena, em que, se ela, vamos dizer, deixar de existir, o que acontece com o nosso processo? Então, a gente traz, né, esse parceiro para mais próximo e, inclusive, para ajudar a desenvolvê-lo, né? Ajudar a ele fazer parte desse nosso ecossistema. Lembrando que, às vezes, né, muitas empresas elas são pequenas, elas têm competências, mas, às vezes, elas não têm todas as competências, seja administrativas, né? E a gente, muitas vezes, ajuda nesse desenvolvimento. E na questão dos fornecedores estratégicos, a gente fornece feedbacks trimestrais. E aí o processo também de desenvolvimento, ele é maior, porque a gente aproxima e a gente faz uma série de reuniões com esses fornecedores, né? A gente faz visitas, infelizmente esse ano, por conta, né, do Covid, as visitas foram virtuais, mas até o ano passado nós visitávamos os fornecedores e nós estimulávamos muito
a proximidade e a visita deles aos nossos processos, né? Então, entender também a nossa questão. E aí, indo à frente aqui nessa questão, né, quando a gente fala do PERC, né, nós pensamos ele sempre também em 3 níveis, né? Então, o fornecedor, ou as premissas básicas de uma relação, seja a melhor condição comercial, qualidade, né, um nível de serviço, isso é dado. A gente entende que isso, numa relação, numa construção de confiança, ela deve acontecer naturalmente em qualquer relação. O segundo nível, quando a gente fala lá de um fornecedor começar a ser de alto impacto, ou ele vir a ser estratégico, ele já entra nesse segundo nível, né, onde a gente vai focar com ele a questão da inovação, nós vamos aproximar esse relacionamento e, principalmente, a gente começa a discutir novos modelos de negócio, seja novos modelos de negócio de fornecimento ou nos ajudar também a olhar a nossa cadeia de negócio ampliada. E o fim, né, aquele fornecedor super estratégico, né, e aonde a gente quer chegar, que seria a cereja do bolo, é que essa relação garanta a diferenciação, ou seja, que ela garanta que a união, né, desse parceiro nosso com as nossas competências gerem resultados de diferenciação, né, que sejam únicos. E como que a gente busca isso com os nossos parceiros? O que a gente estimula que eles façam? Primeiro, acho que o primeiro ponto muito importante é ele entender os nossos valores, o nosso propósito e a nossa estratégia. Então, por isso que a gente, ao longo do ano, mantém essa comunicação muito próxima com os fornecedores, né? Essa proximidade para gerar esse compartilhamento. O segundo a gente convida os parceiros, né, a conversar com as nossas pessoas, inclusive interagir, em alguns casos, com os nossos clientes, né? Vamos pensar, nós temos, obviamente, parceiros, né, de terceirização de alguns serviços, seja a questão da manobra, né, do valet, que recebe, é o primeiro contato que o cliente tem, basicamente, quando chega na nossa unidade. Então, aquele indivíduo que é de um parceiro nosso, ele precisa entender o nosso valor, entender o valor que a gente quer passar para o cliente. Então, nós acabamos fazendo realmente muitas ações com esses parceiros para que seja possível essa transferência, ou não é nem transferência, essa conexão entre todos que fazem parte da nossa cadeia. Obviamente, como eu falei, é o entendimento do nosso negócio. Então, não é só o número 1 da empresa, que é nosso parceiro, entender o nosso negócio. A gente precisa fazer com que todos das empresas que são nossos parceiros entendam o nosso negócio. Então, é esse o nosso trabalho dentro de um SRM, dentro do PERC, de aproximar não só a empresa, mas principalmente as pessoas e as pessoas de todos os níveis. E aí, um pouquinho mais à frente, eu vou conversar, então, e falar um pouquinho da inovação, como é que a gente faz isso. O PERC, né, do ano 2020, quando a gente avalia, então, e pega os fornecedores, parceiros estratégicos, eles hoje estão em 4 grandes grupos: de insumos, de serviços, engenharia clínica e facilities e manutenção. Para quem não é da área, vamos dizer, de saúde, engenharia clínica basicamente cuida dos equipamentos médicos, né? Então, é bem core, é um item bastante específico da área de saúde. Ele pega manutenção, pega a incorporação de novas tecnologias da área de saúde. Então, por isso, de um grupo específico e não junto, ou seja, de serviços ou de facilities. Então, são os 4 grandes grupos, e dentro da nossa organização do PERC, o que a gente busca? Que a gente tenha, no mínimo, 50% do nosso spend anual dentro dos parceiros estratégicos. Então,
Por que isso, né? Apesar de eu ter dito que não é a curva A, mas a gente também quer ter a garantia de que a gente tem uma cobertura do nosso spend dentro da questão do PERC, né? Que a gente consiga, então, alcançar com as diretrizes do PERC o maior volume possível de compra. Lembrando que depois tem os fornecedores de alto impacto, que eles também são avaliados. E se a gente juntar o PERC junto com os fornecedores de alto impacto, a gente atinge 80% da cadeia de fornecimento assistida e acompanhada ao longo do ano. Então, ela está, né, sob, eu vou dizer monitoramento, mas ela está em constante desenvolvimento junto a nós. Quando a gente vai, então, para o PERC, né, e o nosso modelo de gestão do relacionamento, ele tem 4 pilares, né? Os pilares, então, da qualidade, onde a gente vai olhar justamente toda essa questão de não conformidades, né, o que a gente chama RNCs. Aqui a gente avalia também a questão do fornecedor quanto o ADSERV, que nós chamamos, que é um relatório de avaliação dos serviços que é feita lá na ponta. Então, a gente manda, que é o VOIC, né, Voice of Client or Customer, que a gente escuta o que está acontecendo com o serviço que é prestado na ponta. Isso tudo, obviamente, é consolidado e é compartilhado com o fornecedor esses inputs, né? E planos de ação são feitos justamente, seja então na área de qualidade, nessa visão como um todo, a gente avalia termos e condições, então aqui é a questão comercial do contrato, né, como que ele está gerido da questão de termos e condições, e a gente vai aqui para o tema de criatividade e inovações, que também é o outro tema. E aí é legal que muitas vezes a gente, como eu vou comentar à frente, em inovações, muitos parceiros acabam dando ideias, né, como um acordo comercial que entraria em termos e condições. Então, a gente sempre trabalha também dizendo o seguinte, lembra que o termos e condições é a base da nossa pirâmide, é o que é dado, né? Inovação e criatividade já é para o segundo nível. E, obviamente, compliance e sustentabilidade é um tema bastante importante dentro do processo de relacionamento. Tanto, né, que eu comentei com vocês, a gente, ao longo do processo, tem encontros relacionados com os fornecedores sobre compliance, né? E a gente vem agora, a esse ano, 2021, trabalhar muito a plataforma ASG. Os objetivos, né, de uma maneira bem simplificada desse programa, né, e da nossa gestão de relacionamento, obviamente é o desenvolvimento. A gente acredita que uma cadeia forte, ela é positiva, né? Então a gente faz, e o nosso objetivo é que todos, né, os nossos parceiros, eles se desenvolvam, né? Que eles tenham, então, a questão da melhoria contínua, né? A gente estimula que isso aconteça, que tenha qualidade dos fornecimentos, né? E aí a gente entra naquele outro ponto bastante importante, que é a comunicação. Então, essa questão de feedbacks, de casa, né, ou de portas abertas, de a gente ouvir muito também os parceiros. Então, essa questão da comunicação é importante, juntamente com a integração, né, que vai, obviamente, gerar essa questão do fortalecimento das relações. Então, quando você, né, e quando nós criamos esse ecossistema, a gente aumenta a credibilidade, a gente aumenta a confiança e, assim, a comunicação melhora, né? Ela passa a ser mais fluida. Uma coisa que eu comento bastante aqui Espera aí que eu perdi a tela aqui. Aqui no nosso sistema é que quanto mais a gente comunica com o parceiro, mais ele está aberto a conversar com a gente. Então, o fato de a gente
ter esse canal de comunicação, a gente faz uma via de duas mãos, que é o seguinte: notícia ruim, ela sobe rápido. Nem sempre notícia boa sobe rápido. Então, o programa de relacionamento, ele tem esse canal de fazer o seguinte: as notícias ruins, a gente trabalhar ela rapidamente, e a notícia boa, fazer ela subir e também ser vista pela empresa como um todo. Só um pouquinho, pessoal, que aqui a tela, ela para mim desconectou. Eu não estou conseguindo passar o próximo slide agora. Desculpe. Quando a gente vai, então, para a questão da inovação, nós criamos uma plataforma de inovação. Então, é uma plataforma digital, né, em que os fornecedores eles conseguem, de fato, inserir ideias, né? Eles inserem as ideias. A gente começou com aquele velho e bom Excel, né, fazendo planilhamento das ideias, e depois a gente implementou essa ferramenta de ideação. Então, todos os fornecedores que participam do PERC, eles têm acesso, eles colocam ideias, e a gente já capturou, ao longo desse período, mais de 3.000 ideias colocadas nessa plataforma. Dessas ideias, né, um pouco mais de 1.000 ideias foram implementadas, né, elas foram implantadas e gerando o que a gente pontua, né, e avalia algo em torno de 11 milhões de saving. Lembrando que aqui eu não estou falando de desconto comercial, eu não estou falando de melhoria de prazo de pagamento, aqui são ideias que mudam ou os nossos processos ou os produtos e que de verdade geram melhoria contínua de processo. Então, não é uma questão comercial. E aí, a gente também percebeu ao longo do tempo, né, eu vou abrir aqui um pouco mais para vocês entenderem, que o processo de ideação, ele é importante, mas ele precisa ter uns puxados, né? Você precisa puxar a turma, você precisa dar os wake-up, né? A corda. E aí a gente criou os comitês, né? Ou as rodadas de inovação. Essas rodadas de inovação e os comitês, eles têm dois objetivos. Primeiro, para estimular a nossa cadeia de fornecimento a trazer ideias, né? Muitas vezes a gente criou rodadas direcionadas de ideias, então, com algum tema, olha, a gente quer trabalhar esse tema mais fortemente esse ano. E a gente estimulou aquele tipo de ideação. Da mesma forma, a questão de você avaliar internamente as ideias é bastante difícil. Tomar tempo, né? A gente precisa investir tempo para fazer essa avaliação e, principalmente, engajar as outras áreas, engajar as áreas onde as ideias são colocadas, né? Você trazer o líder daquela área para entender a ideia e ajudar na implementação. Então, aqui eu trouxe um apanhado, 4 ideias que a gente teve desde lá de 2012 até uma última aqui de 2020, para eu comentar algumas coisas com vocês. Por exemplo, essa ideia de 2012 aqui à esquerda, né? Nós, junto com um grande parceiro da área de equipamentos médicos, a gente criou esse programa, né, junto com a área de sustentabilidade, para trabalhar a questão, então, de doenças sexualmente transmissíveis, a questão da gravidez, em escolas, né, e comunidades carentes. Então, é um programa que hoje, muitas vezes, subprefeituras, né, aqui a subprefeitura onde o Grupo Fleury está com a sua sede, já pediu várias vezes para a gente fazer esse tipo de trabalho com a comunidade. Então, a gente reúne, muitas vezes até dentro da nossa área, né, não obrigatoriamente na prefeitura ou nas escolas, e traz para dentro do grupo e faz esse tipo de trabalho. O outro ideia bastante interessante, por exemplo, é contingência e trabalho, por exemplo, na área de ar-condicionados de salas de ressonância magnética, né? Como é que a gente vê esse item? Por exemplo,
é um cálculo bastante simples, né? Qual é o custo de você ter um equipamento que custa milhões de reais, para não dizer dólares, parado não gerando receita ou não atendendo o teu cliente? Você tem duas insatisfações, o cliente que não foi atendido e, obviamente, o acionista que não está recebendo aquele recurso, né? Então, a gente trabalhou muito nessa questão de contingenciamento e opções de mitigar paradas de infraestrutura para equipamentos. Se a gente pontua cada hora não parada, por exemplo, no mês, e multiplica pela quantidade de equipamentos, e no ano, como está ali embaixo, são muitos milhares de reais que a gente potencializa e que a gente ganha de produtividade. Então, é aquela ideia que eu digo o seguinte: quanto que você investiu a mais? Praticamente nada. É uma ideia que veio de um parceiro dizendo nós precisamos melhorar essa questão de contingenciamento e de infraestrutura, e que resolveu questões até, às vezes, de você precisar investir em novos equipamentos para suprir uma necessidade. Então, à medida que você traz o teu parceiro para dentro, ele te ajuda a perceber o que está acontecendo lá na ponta, né? O que acontece na sua operação. Então, ele passa a ser, de fato, teu parceiro de negócio. O outro ponto, esse da direita aqui, né? Que é a questão dos colaboradores, por exemplo, de manobra, né, do valet. Imagina a insatisfação de um cliente ter o seu carro eventualmente avariado ou ele ser mal recepcionado quando vem deixar o carro na nossa unidade do Fleury. Então, foi feito vários trabalhos com as equipes, por exemplo, desse parceiro, e um dos planos que ele sugeriu era justamente o sinistro zero, ou seja, uma ação para fazer junto com os seus colaboradores, né, de que não haveria sinistro durante o mês. Essa foi uma super grande ação feita pelo parceiro, né, que ele contou com o nosso apoio para divulgação e tal, e, de fato, quando a gente envolveu as pessoas, né, os colaboradores do nosso parceiro, do nosso fornecedor, caiu a zero o sinistro, né, e as pessoas que lá trabalham se engajaram ainda mais. E aqui um último exemplo, né, que é o VMI. A gente, no final do ano passado, começou com um importante fornecedor nosso a trabalhar a questão da tecnologia do RFID, né, e a gestão completa do estoque em toda a cadeia. Ou seja, hoje o produto a gente enxerga ele dentro das nossas máquinas, né, que são feitas as análises clínicas, a gente enxerga o estoque do nosso parceiro e a reposição ela é automática, né? Então, a RFID permite isso, você tira da geladeira o produto, ele entende que ele saiu daquela posição e ele mede, inclusive, o consumo dentro da máquina. E a reposição é feita automática. Então, isso tudo foram planos, né, e ações feitas aí com os nossos parceiros. Quando a gente olha e pergunta, né, a gente faz muita pesquisa e pergunta também para os parceiros, né, ok, e para vocês, o que é bom? O que o PERC ajuda? O que ter um programa de relacionamento traz para você de contribuição? Primeiro ponto que veio muito forte é que ajuda e contribui na criação de processos e processos de inovação. Então, nós estimulamos, né, o fornecedor a construir processos, né, ele, vamos dizer, se profissionalizar ou buscar uma competência maior em seus processos, né. Muitos fornecedores, eu recebo feedback, eles dizem assim, vocês exigem bastante, ainda bem, porque eu aprendi com vocês e isso me capacitou para outros negócios, me capacitou para eu estar forte ao mercado. Então, a gente entende que o nosso papel também é ajudar esses parceiros a se capacitarem e serem fortes no mercado. Isso traz benefício para todos e, obviamente, traz benefícios para nós e traz para o parceiro. Né? Então, o processo de inovação, muitas vezes, eles dizem assim, pô, a gente queria passar uma ideia para vocês, ajudar a melhorar algo,
e não tinha um canal de entrada para esse tipo de contribuição. Então, o programa permite isso. O engajamento das equipes. O dia da premiação, o dia que a gente faz eventos, é muito legal ver, porque as equipes dos nossos parceiros, fornecedores, elas vibram junto, elas vêm, elas participam. Então, é muito legal esse processo de aproximação e de engajamento de toda a cadeia. E, obviamente, melhora muito a comunicação, né? O fornecedor, o parceiro, ele conhece as pessoas do lado de cá, de todos praticamente níveis, de todas as áreas, e nós da mesma forma, né? Então, isso ajuda de sobremaneira na questão da relação. Esse aqui é um exemplo simples, né, do processo de retorno ao fornecedor. O PERC, ele estimula um pouco essa questão, eu vou chamar da autoestima e não da competição. Eu acho que ele traz essa questão da autoestima de cada empresa, e é muito legal de ver, porque é isso que ele gera, né? Então, ele recebe aqui uma visão da posição da empresa e os demais participantes daquela categoria. Ele não sabe o nome da outra empresa, né? Então, se você está aqui na posição A, você não sabe quem é a B, C ou D, você conhece quem são as empresas do grupo, da categoria, mas não sabe a posição. E aí você olha aqui a posição, nesse caso, acumulada, né, que pode ser que em algum trimestre ao longo do ano você não ficou na primeira ou na última posição, então trimestralmente você vai checando a sua posição e anualmente você recebe. Mas o que é legal aqui? Tem muito fornecedor, às vezes, que está aqui numa posição, não numa posição primeira, ou muitas vezes ele está numa posição aqui muito abaixo da linha vermelha, que cara, aqui é plano de ação e talvez você não tenha condições de estar nesse grupo, né? Muitos fornecedores, eles entendem isso e eles vêm e perguntam, por exemplo, o que a empresa B, o que a empresa A está fazendo de positivo. E, nesse caso, a gente senta com esse parceiro e instrui ele, a gente ajuda ele, a gente mostra a ele o que os outros estão fazendo de positivo. Obviamente, tem a questão de confidencialidade, não se abre a questão de preços, não é esse tipo de compartilhamento, mas sim quais as ações e quais as organizações ou métodos e processos que aquela empresa tem de positivo que faz ele ter essa posição diferenciada. Quando a gente olha, né, ao longo aí dos 10 anos de grupo, né, do programa, o grupo tem mais de 90 anos e o programa tem 10, a gente olha que ele nos capacitou, ele gerou uma cadeia de suprimentos bastante robusta e muito confiável para a gente enfrentar desafios bastante legais, né? Seja a criação de novos negócios, né? Então, nós temos hoje Day Clinic, nós abrimos negócio de genômica, centro de infusão. Ao longo desses 10 anos, a gente criou 565 novos produtos, né? Isso tudo, obviamente, a cadeia de supply precisa estar próxima, ela precisa entender. Em 2 anos, a gente abriu 54 novas unidades, a gente fez aquisições de empresas ao longo desse período, né? E uma das coisas que eu acho muito legal que é essa questão de fluxo contínuo. O fluxo contínuo, ele é o que a gente diz aqui, não é que eu rompi o atendimento, mas sempre que eu precisei de um produto e um serviço, em 99,6% eu estava pronto para entregar. Ele é diferente de ruptura, porque muitas vezes, se você tem estoque, você tem lá uma questão de tempo de não romper o produto até consumir o estoque que a gente chama da ponta, né? Então, em 99,6%, a gente estava com o fluxo rodando sem estresse, né? Sem aquela criticidade, aquilo que eu falei lá no início, que tudo é urgente. Então,
teoricamente, a gente tem 0,4 de urgências, e aí a equipe está focada para trabalhar nisso, né? Então, aqui, crescimento da empresa. E outra coisa que eu gosto de comentar, a empresa cresceu mais de 300% ao longo desse período. Os fornecedores que entraram no PERC, na primeira edição, tem vários que participam até hoje, eles cresceram mais do que 10 vezes esses 300%. Ou seja, eles se fortaleceram tanto e cresceram aqui dentro também graças à competência deles. Outra coisa que eu não posso deixar de comentar é, a gente passou, está ainda aí num processo complicado da pandemia, e nós conseguimos, com essa cadeia robusta e esse programa de aproximação, ter os parceiros bastante próximos, né? E aí eu gosto aqui de dizer que tem uma teoria que se chama, né, supply satisfaction, né, a satisfação da cadeia de supply. As duas partes, elas precisam estar satisfeitas na relação. E quando você cria um programa desses, onde você faz com que as duas partes se envolvam, a gente enfrenta períodos difíceis de uma maneira muito mais, eu não vou dizer fácil, mas você atravessa aquele problema, talvez com soluções. Ruídos vão ter, né? Aqui, então, nós temos o Covid, que a gente ainda está experimentando isso, mas nós passamos também em 2018 o problema de greves de caminhoneiros, né? Nós temos vários outros tipos de rupturas, e quando a gente tem essa cadeia próxima e administrada, e principalmente confiável, onde você cria essa confiança, você acelera e diminui problemas. Aqui um pouquinho, trazendo então, né, eu pegaria, até para a gente não avançar muito no tempo, né, hoje a gente, por exemplo, tem, nós somos uma das melhores práticas, né, no Instituto Ethos, com o programa, e várias outras aí questões que a gente foi visto como uma referência na questão de gestão de relacionamento. Como eu digo, acho que lições aprendidas, e basicamente aqui é o último slide, eu acho que essa questão de rodadas de inovação, mas a gente não fez só rodadas, como eu comentei para vocês, a gente fez Innovations Day, nós fizemos Pitch Days, né, com a cadeia, botando aí problemas específicos para verem as soluções. Nós temos duas ações que eu acho muito legal, uma que a gente já realiza há bastante tempo, que é o PERC Compliance, que todo ano a gente faz uma reunião grande falando de aspectos de compliance. Inclusive, nós, esse ano, essa nossa reunião, a gente mudou nosso código de conduta, ele passa a ser chamado de código de confiança. Então, olha a mudança que a gente tem feito, e a gente passou isso para os nossos fornecedores, então a gente não tem mais código de conduta, é código de confiança, é uma relação de confiança entre as partes. Então, a maturidade, isso vale para a empresa interna, para os colaboradores, mas vale para toda a nossa cadeia ampliada. Então, essa questão, né, de evolução, e a evolução que a gente vai ter agora no dia, por exemplo, 30, nós estamos chamando o PERC Talks, que a gente vai convidar alguns parceiros nossos para contribuir nessa construção, então, seja de inovação ou de melhores práticas. Encerro por aqui, Romeu, e fico aí aberto a considerações.